Eu queria saber que você falou disso aí, de separar. Beleza, a gente entendeu que às vezes o colaborador pode soar como preguiçoso porque para você o seu jeito de ser é diferente do dele. Então você tem que ter o quê? Uma métrica, algum processo para poder avaliar se aquele colaborador é de fato um Horácio, como a gente brincou, né, do Maurício de Souza, É, ou se é o perfil dele, que é um perfil mais devagar, mais cuidadoso. Enquanto, beleza, eu tenho um outro mecânico que faz 3 carros, esse aqui só faz um. Mas dos 3 carros, um sempre volta. Desse aqui, nunca nenhum volta, né? É um exemplo para você entender. Aí você tem que ter uma meta, interessante esse ponto aí. Interessante né? esse ponto. Por isso que eu falo, medir a métrica ela é fundamental, né? Você tem que ter alguma coisa. Aí, Du, o que eu queria saber, assim, pensando nisso a partir da métrica, o grande benefício de você implantar uma métrica para sua oficina e você poder avaliar os colaboradores num longo prazo, que isso, assim, vai significar para o lucro da oficina mecânica? Eu consegui passar o que eu quero dizer de como você avaliar o seu colaborador vai ajudar seu lucro lá na frente. Acho que ficou mais fácil. Agora, eu ia falar assim, não. Aí você fez de novo a pergunta e agora sim, tá? Então vamos lá. Então, isso daí você vai conseguir, de uma certa forma, analisar, né, o desempenho dos colaboradores, e aí você, por exemplo, vai conseguir chegar no ponto de equilíbrio ali que a oficina precisa ter. Né? Querendo ou não, isso está relacionado à produtividade, né, do dia da oficina. Você fazer essas métricas é comum. Por quê? Porque você precisa produzir, né? Os carros precisam entrar e sair dentro da oficina. Né? Então, se você fizer uma análise e ver, por isso que eu falo, isso daí que você trouxe um ponto fundamental, porque às vezes também você fazer uma distribuição de serviço correta para o perfil correto pode melhorar muito no desempenho. Se você pega alguém acelerado para fazer teste ali de injeção que você vai medir na saída do chicote até o conector do módulo, se você pega um cara mais ou menos que não tem muita paciência, ele vai começar a medir ali, ele vai, não, aqui. Então, tipo assim, vai querer pular processo. E aí pode demorar o diagnóstico e não tem a produtividade. Agora, se você pega um colaborador que já tem um perfil mais estável conforme, no tempo dele, sem você pressionar, porque esse perfil você não pode pressionar ele porque ele abaixa o rendimento, e você entender e souber trabalhar em cima disso, ele vai conseguir fazer todos os testes necessários ali e você vai ter um bom desempenho. No resultado final, é você ter ganho de tempo para você ter melhoria de performance e automaticamente você vai ter o giro da oficina para que os resultados venham. Ontem de manhã, olha só que interessante, né, essa pergunta que você fez, William. Na nossa reunião, né, do nosso treinamento de segunda-feira de manhã, ontem, do livro lá, Execução, o capítulo falava assim: tenha as pessoas certas nos lugares certos. Então, isso daí, se você Du, for ver. eu só queria complementar um negocinho, desculpa não cortando, mas eu lembrei de uma coisa que me falou assim, que eu já ouvi muito quando eu estava Muda começando. ali, ó. Opa, esqueci. Que muitas pessoas, muitos líderes que executaram as suas tarefas como líder com sucesso falavam assim: não basta ser um bom líder, você tem que ter as pessoas certas nas posições certas. E eu vi isso assim, se você olhar isso, realmente ela trazendo para o mundo corporativo, isso surgiu do lá de Reis e, né, muito tempo atrás. Agora trazendo o mundo corporativo, que é o nosso mundo de hoje, que não se prender no passado, olha aí, Apple, Microsoft, você pode ter bancos aí que, assim, que superaram inúmeras situações, empresas como a Toyota também, trazendo para o nosso segmento aqui, eles tinham a pessoa certa no lugar certo para executar a tarefa dela, que senão não ia para frente, né? Muito bem. Baseado em cima do que você falou, William, se você olhar a própria Bíblia, né? A história lá de Davi, né? O rei Davi. Meu, ele era rei. Aí tinha a escala hierárquica. Então ele tinha as pessoas certas, né? Abaixo dele. Tanto tinha lá os 40, né, valentes de Davi, tinha os linha de frente, tinha o pessoal. Então, assim, ele fazendo essa separação e colocando cada um na sua função, de acordo com a sua habilidade ali, né? Ele não ia colocar
Ele não ia colocar um cara de linha de frente ali, de uma certa forma, para liderar, se às vezes ele não tinha a habilidade para fazer isso, né? Então, assim, você ter as pessoas certas no lugar certo é fundamental. Por exemplo, dono de oficina. Por que muitos resultados não acontecem? Porque o dono de oficina, ele não está no lugar certo. Mas isso aí é para a gente falar numa outra possibilidade, aí, de um outro assunto. Mas voltando para a questão, isso, a gente está falando aí, né? Quando você tem um colaborador preguiçoso dentro da sua oficina. Então, o que acontece? É você justamente fazer essa análise aí, né? Que nem a Sheila falou, posso fazer um comentário? Fica à vontade, tá? Para fazer um comentário. Então, assim, quando a gente leu esse capítulo falando seja a pessoa certa no lugar certo, ou tenha a pessoa certa no lugar certo, você já vai conseguir, de uma certa forma, descobrir se aquela pessoa colocada para aquela função ela está executando com maestria ou está trazendo um resultado ou não, você já vai começar a ver aí se a pessoa é preguiçosa ou não, né? Se ela é um Horácio ou não, se ela está como uma vez, né? Muito lá atrás, né? Analisando o período em que as oficinas mecânicas, né, raiz aí, que a gente fazia muita arte com um novato que entrava dentro da oficina, né? A gente já chegou a fazer... aí lascou, hein? Meu Jesus, Viviane do céu. Espera aí que a gente já fala disso aí. Vamos lá. Aí o que acontece, né? Simplesmente você vai conseguir ver a produtividade e aí sim você tomar as devidas providências.